Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos. Vamos para mais uma aula de biologia? Estão preparados? Com o caderninho na mão, tá? Com o livro para você revisar as nossas aulas anteriores e também aprender essa aula que a gente vai estudar agora. Hoje nós vamos estudar um assunto importante da biologia. Vamos responder questões relacionadas à teoria da biogênese versus teoria de abiogênese, tá? Muitas pessoas terminam confundindo esses dois nomes, mas tratam-se de duas opiniões totalmente diferentes a respeito da origem dos seres vivos, tá? Então a gente vai agora responder a primeira questão. E vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: a abiogênese, ou teoria da geração espontânea, por muito tempo foi aceita pelos estudiosos. Entretanto, hoje sabemos que ela está completamente incorreta. Dentre os nomes abaixo, marque o único que representa um pesquisador que aceitava essa teoria, a teoria da abiogênese. Então, para a gente saber quem é que defendia, a gente tem que lembrar um pouquinho o que é a abiogênese. Bem, a abiogênese, como nós já vimos, é a teoria da geração espontânea. Essa teoria defende que os seres vivos poderiam ser originados de matéria inanimada. Por exemplo, a gente sempre leva em consideração aquele clássico tipo de exemplo que é o caso, por exemplo, da lama, que poderia, teoricamente, originar sapos, rãs e pererecas, né, os animais do pântano. Um resto de roupa suja com um pouco de lixo ali poderia originar ratos que poderiam surgir naquele local. Ou seja, uma matéria inanimada daria origem a seres vivos, tá? Quantas pessoas atualmente não acreditam, por exemplo, que um resto de fezes poderia originar aqueles insetos que ali nascem? Então, essas ideias que defendem esse tipo de situação é chamado de abiogênese. E antigamente era uma ideia defendida por muitos cientistas, pela predominância desses indivíduos, tá? Pelos cientistas da época. E nós sabemos que ela é uma teoria incorreta. Então, quais desses indivíduos aqui defendiam a geração espontânea? Será que é Francesco Redi, Louis Pasteur, Aristóteles, Charles Darwin ou Lamarck? Vamos lá, pessoal. Quem foi Francesco Redi? Foi aquele cara que fez o experimento com um pedaço de carne. Ele colocava um pedaço de carne dentro de tubos de vidro, tá? Alguns tubos de vidro ele deixava destampado, outros tubos de vidro eles deixavam com uma tampinha de gás, né? Só permitindo que ocorresse a passagem de ar. E ali ele constatou que no frasco de vidro que estava aberto nascia moscas, tinha larva de mosca, tá? E já no outro frasco de vidro não tinha nenhum tipo de larva de mosca, nenhuma mosca ali dentro do vidro, tá? E ali ele defendeu a teoria da biogênese. Por quê? Ele disse que as moscas que nasciam ali eram provenientes do ambiente, que chegavam naquele pedaço de carne, colocavam seus ovos e ali nasciam larvas, tá? Então o Francesco Redi ele defendeu a teoria da biogênese, que é a teoria da biogênese, ela defende que ser vivo é proveniente, ele nasce de um outro ser vivo, tá? Vida gera vida, é basicamente isso. Então, não é a letra A, tá? A gente quer saber quem é que defende a abiogênese. Quem é Louis Pasteur? Louis Pasteur, pessoal, foi um cara que fez um experimento conhecido como o experimento do pescoço de cisne, e ele, por meio desse experimento, ele conseguiu derrubar por terra a abiogênese. Então, não foi o Louis Pasteur, tá? Letra C, Aristóteles. Esse cara, sim, ele defendia que os seres vivos poderiam originar, na verdade, seres vivos não, matéria inanimada poderia originar seres vivos. Por exemplo, um monte de pedra com lama, de repente ali naquele local poderia nascer anfíbios. Então, é um exemplo que ele poderia defender, né? Então, Aristóteles é quem defendia essa ideia. O Charles Darwin, juntamente com o Lamarck, eram indivíduos evolucionistas, né? Eles não defendiam essa ideia de abiogênese, eles defendiam a biogênese, tá bom? Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: em 1668,
Francisco Redi colocou dentro de recipientes substâncias orgânicas em decomposição. Alguns dos recipientes foram cobertos com gaze e outros deixados cobertos. Demonstrou que as larvas de carne podre se desenvolveram de moscas e não da transformação da carne. Os resultados desse experimento fortaleceram a teoria sobre a origem da vida, denominada de quê? Eu acabei de mencionar até na questão anterior, né, o experimento de Redi, em que ele colocou dentro de alguns tubos de vidro um pedaço de carne. Depois de um tempo, notou que nascia larvas naquele pedaço de carne, e no outro tubo, onde ele colocava o pedaço de carne com o tubo fechado, com um pedaço de gás, ele viu que não nascia mosca. E ali, ele, por meio desse experimento, ele fortaleceu qual teoria? Ele só pode ter fortalecido a teoria da biogênese, ou seja, os seres vivos são provenientes de outros seres vivos. Matéria viva, tá? Gera matéria viva, ok? E dessa forma ele conseguiu explicar que as moscas que nasceram naquele pedaço de carne, né, só puderam ter nascido porque vieram outras do ambiente externo e colocaram seus ovos, tá? Beleza, vamos agora para a próxima questão, que diz o seguinte: evidências científicas apontam que a Terra se originou há 4,5 bilhões de anos. Em relação às teorias sobre a origem da vida na Terra, é correto afirmar que, novamente, olha aqui a letra A. Aristóteles, filósofo da antiguidade, acreditava que alguns seres vivos apareciam por geração espontânea. Isso aqui está correto, até essa parte, né? Seguindo o princípio da biogênese. Olha aqui, se não tivesse essa palavra biogênese, estaria correto, tá? Ele realmente acreditava que seres vivos apareciam por geração espontânea. Matéria inanimada poderia gerar seres vivos. Só que essa ideia ela não segue o princípio da biogênese. Ela segue o princípio da abiogênese, porque isso se chama teoria da geração espontânea, tá? Então, não vai ser a letra A. Vamos para a letra B. Francesco Redi, biólogo italiano, demonstrou que larvas de moscas que surgiam em pedaços de carne em decomposição nasciam de ovos colocados por organismos já existentes, corroborando a abiogênese. Não, se ele está mostrando que as moscas que nasciam naquele pedaço de carne era proveniente de outras moscas, então isso não é abiogênese, isso é biogênese. Então ele não corroborava essa ideia da abiogênese, ele não corroborava a teoria da geração espontânea, tá? Então também esse nominho aqui, ó, essa palavrinha, se não tivesse esse A bem aqui, estaria correto, tá? Mas tem esse A significa negação, significa que matéria inanimada poderia gerar vida. Isso está errado. Ele não defendia isso. Letra C. Louis Pasteur, tá? Médico francês, realizou experimentos em frascos de vidro do tipo pescoço de cisne para demonstrar que a abiogênese era uma teoria equivocada, com certeza. Ele utilizou, por meio do seu experimento, ele mostrou que os micro-organismos nasciam naquele caldo nutritivo, eram micro-organismos originados de outros seres micro-organismos do ambiente externo, tá? Ele permitiu que o A tivesse contato com o caldo nutritivo, só que a curvinha do pescoço de cisne que ele fez lá no tubo atrapalhava a entrada de micro-organismos, tá? A letra D, vamos ver porque que ela está errada. Ele fala assim: Jean-Baptiste Van Helmont, médico e químico belga, produziu uma receita para o nascimento de camundongos por biogênese, misturando camisas sujas e grão de trigo. Realmente, essa receita aqui foi criada por ele. Ele defendia que
de camisas sujas e grãos de trigo poderia dar origem a ratos. Só que isso não era biogênese, era o quê? Abiogênese. Então tá errado por conta dessa palavrinha aqui que ele colocou errado, tá? Próxima questão. Vocês percebem, pessoal, que essas questões elas são muito repetitivas, tá? E quando a gente responde o máximo de questões relacionadas com esse conteúdo, vai se fixando na nossa mente. Isso vai ficando mais fácil da gente lembrar, tá? Embora o nome desses cientistas seja um pouco complicado, mas de tanta gente estar exercitando, de tanta gente estar relendo, lendo, revisando, isso vai ficando na sua mente, tá? Então, a próxima questão, ela fala o seguinte: com relação à origem da vida, são feitas três afirmações. A ideia de que a vida surge a partir de vida pré-existente é conhecida como biogênese. O que ele está pedindo aqui na questão? Aqui está dizendo que tem três afirmações. Eu vou ler já essas três afirmações, eu já acabei de ler a primeira. E ele pede o que aqui? Assinale a alternativa que classifica corretamente cada afirmação como derrubada e não derrubada por Pastel. Vocês lembram que o Louis Pastel, esse cara aqui, ele derrubou a teoria da abiogênese, certo? Então, a teoria que foi derrubada, a gente vai marcar com sinal positivo. E a afirmação que não foi derrubada por Louis Pastel, tá, vai ficar marcada com um sinalzinho aqui de negativo. Vamos ver se essa primeira fala bem aqui foi derrubada por Louis Pastel. A ideia de que a vida surge a partir de vida pré-existente é conhecida como biogênese. Ora, isso aqui é a teoria da biogênese, está correto. Vida surge a partir de outra vida pré-existente. Mas isso aqui não foi derrubado por Louis Pastel. Então, se não foi derrubado, a gente marca com sinal de negativo, tá bom? Próxima afirmação, ela fala o seguinte, a crença em que a vida poderia surgir a partir de água, lixo, sujeira, outros meios, caracteriza a ideia de abiogênese. Então, realmente, a biogênese ela defende que a vida poderia surgir a partir de matéria inanimada, como água, lixo e sujeira, certo? E realmente isso aqui foi derrubada por Louis Pastel. Então, a gente marca com um sinalzinho positivo, tá? A terceira afirmativa, vamos ver aqui se foi derrubada por Louis Pastel. Ela diz o seguinte, a crença em que a vida é fruto da ação de um Criador, como consta no livro de Gênesis na Bíblia, é denominada de criacionismo. Não. Isso aqui não foi derrubado por Louis Pastel, ele não tinha nem esse objetivo de tentar refutar a teoria do criacionismo. Ele queria refutar principalmente a teoria da geração espontânea. Então, como vocês podem ver, a alternativa que a gente marca vai ser a letra B, pela sequência com que apareceram aqui os sinais de negativo e de positivo, tá bom? Próxima questão, prestem bastante atenção, pessoal. Cuidado com as pegadinhas, tá bom? Vamos lá. Louis Pastel é conhecido pelo seu trabalho contra a teoria da abiogênese. Em seu experimento, Pastel utilizou um balão de vidro com gargalo curvado e um caldo nutritivo fervido em seu interior. O caldo permaneceu sem a presença de micro-organismos até que o gargalo foi removido. Com isso, Pastel concluiu que, vamos lá, letra A, o caldo nutritivo era capaz de dar origem a novas formas de vida apenas na presença de oxigênio, pessoal. Se vocês pararem para observar, for dar uma revisada no que foi feito, nos experimentos que foram feitos antes que Louis Pastel realizasse esse experimento aqui, teve alguns caras que conseguiram fazer com que nascesse micro-organismos no caldo nutritivo, mesmo com ele tampado, certo? Naquela situação não estava ocorrendo a entrada de oxigênio. Vou dar uma outra situação aqui para vocês. Vocês já viram que latas de sardinha pode ficar estufada, certo? E esse estufamento da lata de sardinha é por conta de quê? De alguma contaminação por micro-organismo. Você sabe que ali está bem lacradinho, não está havendo a entrada de oxigênio. Então, por que está nascendo micro-organismo ali? Justamente porque esses micro-organismos eles podem promover a fermentação, certo? Não precisam de oxigênio. Então, aqui, o caldo nutritivo
era capaz de dar origem a novas formas de vida apenas na presença de oxigênio? Não. Ele pode fornecer condições para que micro-organismos possam nascer mesmo na ausência de oxigênio. Tá bom? Letra B. O caldo nutritivo não deu origem a novas formas de vida, pois o oxigênio não conseguia entrar no balão. Muito pelo contrário, o Louis Pasteur fez um experimento que dava condições que o ar entrasse sim naquele balão, porque lembra que ele fez um tubo, né? Ele colocou dentro do tubo caldo nutritivo, a boquinha do tubo ele alongou e deixou ela curvada, com o formato de um pescoço de cisne. E a ponta ali ele não tampou, ele deixou destampado. Tá? Ele ferveu o caldo nutritivo e o vapor da água fazia com que a água se acumulasse na parte que era curvada. Tá? E ele não tampou. Então, essa afirmativa aqui está errada, porque ele está dizendo aqui que o oxigênio não conseguia entrar. Com certeza conseguia entrar sim. Tá? Quem não conseguia entrar eram os micro-organismos, que assim eles não puderam se desenvolver no caldo nutritivo. A letra C. O desenvolvimento de micro-organismos no caldo nutritivo era consequência de micro-organismos presentes no ar, que conseguia atingir o caldo e desenvolver-se após a remoção do gargalo. Com certeza, enquanto ele não quebrou o gargalo do vidro, esse caldo permanecia intacto, sem nenhuma contaminação. Só depois que ele quebrou ali o gargalo, é que o caldo nutritivo desenvolveu a presença de micro-organismos. Tá? Então, a alternativa C está correta. Vamos ver o que está de errado aqui na letra D e na letra E. Diz o seguinte: o desenvolvimento de micro-organismos não ocorreu no caldo inicialmente, porque não havia espaço suficiente para a sua multiplicação dentro do balão de vidro. Lógico que lógico que tinha condições de crescer micro-organismo no caldo nutritivo. São seres microscópicos. Como é que dentro de um balão, né, contendo caldo nutritivo, tem muito espaço ali para ter micro-organismos, tá? São muito pequenos. A letra E. Apenas micro-organismos são capazes de se originar de matéria inanimada. Não, nem micro-organismo, tá? Os micro-organismos, se eles pudessem nascer a partir de matéria inanimada, o experimento de Louis Pasteur iria por água abaixo. Ele não iria conseguir provar, derrubar por terra a teoria da abiogênese. Tá? E nós vimos que ele conseguiu sim derrubar os argumentos da abiogênese. Tá? E esse experimento que ele fez foi esse aqui, como eu vou revisar aqui com vocês. Vamos lá. Experimento de Louis Pasteur que fez com que a teoria da geração espontânea pudesse ser derrubada, refutada, tá? Primeiro ele colocou um caldo nutritivo dentro de um balão de vidro, tá? Depois ele alongou o gargalo aqui desse balão num formato de pescoço de cisne. Após isso ele ferveu o caldo nutritivo. Com isso ele mata os micro-organismos do caldo nutritivo, tá? Depois, o que ele fez? Após alguns dias, o caldo nutritivo continuou livre de micro-organismos. Por que isso aconteceu? Porque com a fervura desse caldo, o vapor bateu aqui na parede aqui do gargalo, certo? Acumulou água nessa região encurvada aqui, ó. E isso fez com que os micro-organismos pudessem ficar retidos aqui. Resultado, o ar entrava, certo? E com isso, esses micro-organismos ficavam retidos e não conseguiam penetrar nesse caldo nutritivo. E assim eles não conseguiam também se multiplicar. E enquanto esse gargalo não foi quebrado, o caldo nutritivo permaneceu livre de contaminação. Tá? Isso depois de muito tempo. E quando ele quebrou o gargalo, após a quebra do gargalo, micro-organismos apareceram no caldo. Tá, pessoal? Então, esse foi o experimento do Louis Pasteur que derrubou por terra a teoria da abiogênese. Eu quero aproveitar a oportunidade e fazer você um convite para que você venha curtir as nossas redes sociais. Nós estamos lá no nosso Instagram, tá? Que é a plataforma Gonçalves Dias. Também estamos presentes no YouTube. Então aproveita, curte lá, compartilha e eu espero que vocês façam com que esse conhecimento seja propagado, tá?
quando você ensina o seu colega, esses conhecimentos vão ficar fixados na sua mente. Então, pessoal, espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.